Você já tentou montar uma frase em inglês, falar uma frase em inglês, você não sabia se você usava have ou had, do ou did, você não sabia como montar aquela frase no presente, no passado, no futuro, e você errava o tempo verbal, que é um dos erros mais comuns de quem está aprendendo inglês. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode entender como os tempos verbais funcionam, como você pode evitar essa confusão que normalmente acontece, e também parar de errar os tempos verbais de uma vez por todas, de uma forma muito simples. E a gente vai para o vídeo agora. Primeiro por que você confunde os tempos verbais? É interessante entender o porquê, né, o motivo. Normalmente você aprendeu só a fórmula, não o uso real. Então, num caso desses, por exemplo, você pensa na fórmula como a estrutura gramatical. E aí depende, tem muitos métodos que focam bastante nessa ideia da estrutura gramatical e como ela é utilizada. E aí a gente está falando aqui sobre a possibilidade de falar só sobre sujeito, verbo, objeto, aí você tem todas as modificações e a terceira, a forma da terceira, sujeito do singular e tudo mais, e aí você fica com essas fórmulas meio rígidas mesmo, mas você não entende muito bem como usar. Esse como usar é no mundo real o que a gente chama de gramática de uso. A gramática de uso é como alguém que, por exemplo, nunca teve um ensino formal, se você vai no interior de Minas, eu já falei sobre isso num vídeo, né? E você conversa com qualquer senhorzinho que tá ali, talvez ele nunca tenha feito o ensino fundamental, o ensino médio, mas ele sabe as estruturas do português, querendo ou não, de uma maneira automática. Por exemplo, ele não sabe às vezes o que é sujeito, verbo, objeto. Quando você fala a frase, eu como pão, qual que é o sujeito, qual que é o verbo, qual é o objeto da frase? Às vezes ele não sabe mesmo. Mas ele fala a frase, eu como pão, nessa ordem. Ou seja, ele utiliza a gramática, ele não fala eu pão como. Ele não vai falar isso. Você entende que ele está utilizando uma gramática de uso, a estrutura da língua está ali presente, mas ele não sabe qual é as normas que mantêm aquela frase daquela forma. E você não precisa necessariamente saber também, mas quando você foca em alguns métodos que têm a gramática normativa como foco principal em vez da gramática de uso, você fica muito pensando, que nem professor, por exemplo, você fica pensando de uma maneira meio manual, assim, em vez de ser automática, sabe? Uma maneira meio travada mesmo. E aí, isso também acontece porque você confunde os tempos verbais, e aí uma coisa vai alimentando a outra, e também porque você tenta traduzir do português. Então, assim, a estrutura gramatical do inglês é diferente do português. Beleza, se você for utilizar a língua utilizando a fórmula, não o uso real, você vai se confundir, porque você vai ficar pensando na estrutura. Mas pior ainda também é quando você tenta pensar na estrutura do português. Aí você vai ter uma diferença muito diferente, uma diferença muito grande, né? Porque a estrutura do inglês é o que eu sempre comento. O inglês não é como se ele fosse a mesma língua que a nossa, só que com outras palavras. Então, quando você pensa numa frase, por exemplo, eu quero perguntar pro gringo, quantos anos você tem? Ou eu quero falar assim, eu tenho 22 anos. Você não pode pensar necessariamente no português, traduzir essa frase do jeito que ela é do português, esperando que em inglês ela vai fazer sentido, porque não é assim. A frase, por exemplo, quantos anos você tem que entender o uso dela, né? O uso real dela. Essa é a ideia. Quantos anos você tem? Essa frase em inglês é How old are you? E também, essa frase eu tenho 22 anos é I am 22. Vamos colocar a frase completa, né? Years old. Aí, quantos anos você tem pro How old are you? Não é exatamente a mesma coisa. Não é como se assim, o quantos é how, o anos é old, o você are e o tem é you. Não tem nada a ver. A estrutura da frase é diferente. A pergunta literal seria quão velho é você? Essa seria a frase. E aqui não é eu tenho 22 anos, mas eu sou, porque I am, 22 anos velho. A estrutura é diferente. Então quando você for falar a sua idade, você não vai falar I have 22, que nem a gente usaria em português, eu tenho 22. Você vai entender que traduzir de uma língua para outra não é a melhor forma, você tem que entender o uso real daquela estrutura, assim você vai lembrar de uma maneira muito mais automática, você não vai pensar na fórmula de uma maneira, vamos dizer assim, da gramática normativa, eu vou pensar onde que é o sujeito, o verbo, o objeto e a conjugação e tal. Você vai pensar de uma maneira mais natural, você não vai tentar traduzir do português, isso vai te evitar muita confusão, né, de tempo verbal, e também porque você não vê os tempos aplicados em contexto de verdade. Essa é uma confusão muito grande dos tempos verbais, porque assim, às vezes você vê só a explicação dele ou a estrutura gramatical,
que nem a gente viu antes, mas você não vê o contexto, o uso real. E aí aquilo fica meio solto, né? Sem tanto sentido, sem tanta aplicação mesmo. Você não sabe como você pegaria aquela frase e utilizaria ela falando, conversando com um gringo, seja no trabalho, numa viagem, algo que você quer fazer utilizando o inglês. E aí a ideia, né? Você pode decorar que o passado é o verbo mais o ed, mas se você não faz várias frases, se você não... Por exemplo, a gente vai ver um pouco aqui sobre como treinar o passado, né? Mas é interessante que você não fique focando assim, é o ed no final do verbo, e aí esse verbo é isso, esse verbo é aquilo, quando a gente coloca no passado usa did, usa didn't, mas esse, assim, uma partezinha do inglês como um todo. Isso é só uma estrutura, isso não deve ser, assim, o seu foco de estudo. O seu foco de estudo deve ser o uso, a aplicação daquilo. Então, como você poderia utilizar o passado para falar sobre a sua própria vida? Você pode falar sobre final de semana, né? E aí você tem, por exemplo, as férias. Nas últimas férias eu fiz isso, fiz aquilo, no último final de semana eu conversei com tal pessoa. Como foi seu dia ontem? Eu conversei com tal pessoa, eu fui em tal lugar, eu estudei. Você vai utilizando o inglês de uma forma real, com um contexto de verdade. Aquilo vai criando na sua mente todo o uso daquela estrutura. Ela vai criando um significado mesmo. Não é uma coisa solta, sem contexto nenhum. E isso evita também uma confusão de tempos verbais, ok? Só uns pontos assim que a gente pincelou primeiro, né? Agora vamos entender os tempos verbais essenciais, tá? Com exemplos simples. Separei eles aqui. Lembrando que aqui não tem todos, absolutamente todos. Se você for um aluno de um nível mais avançado, você poderia ver o futuro perfeito, o passado perfeito, mas por enquanto, isso daqui é tudo que você precisa para falar praticamente quase tudo em inglês, tá? Só se fosse algo muito mais específico, aí a gente entraria em algumas exceções ali que não é tão necessário inicialmente. E se você já souber todos esses, então esse vídeo não é para você, o vídeo é para uma outra pessoa que ainda não sabe muito bem como utilizar esses daqui, ok? Que provavelmente é o seu caso. O presente, ele normalmente simples, né? Ele é utilizado para falar sobre rotina, fatos, coisas que sempre acontecem. Aí aqui a gente sempre foca em pessoa mais ação. Sempre pessoa e ação. E é sempre assim, sem mudança praticamente nenhuma, certo? De que forma? A gente tem, por exemplo, o work, que é trabalhar. Aí não importa se é I work, eu trabalho, we work, nós trabalhamos, they work, eles trabalham, you work, você trabalha. Nós temos no inglês essa facilidade, de certa forma, nos tempos verbais, de que no presente você não muda o verbo, você não faz essas modificações de trabalham, trabalha. Pelo menos com essas pessoas aqui que a gente selecionou. Você tem a pessoa, você tem a ação, você aprendeu um verbo novo. Legal, você não precisa saber a modificação que ela tem pro eu, pro nós, pro eles, pro elas, pro você. Você usa sempre o mesmo para todo mundo. Show? Por exemplo, eu trabalho todo dia. I work every day. Tem somente uma única modificaçãozinha de pessoa mais ação, que é quando é ele e ela, né? He, she, it. Que normalmente você acrescenta S no final. Em quase todos acontece isso. E aí você tem aqui, por exemplo, se ela trabalha, she works. Mas por que she works, né? Assim, mas é a mesma coisa que no português, né? Por que eu falo eu trabalho e ela trabalha? Sim, simplesmente é dessa forma e a gente meio que entende dessa forma e aprende e começa a utilizar. E show. Então, quando é ele e ela, normalmente tem essa no final. Então você tem, por exemplo, gostar. Não importa se é eu gosto, I like, nós gostamos, we like, eles gostam, they like, ou você gosta, you like. Agora, se for ela gosta, she likes. Ou ele, he likes. Modificaçãozinha pequena, tranquilo. Isso daqui é o presente, a gente usa para rotina, para fato, para coisas que sempre acontecem. Uma maneira muito boa de treinar o present simple é falar sobre a rotina. Quando eu treino com os meus alunos o present simple, a gente normalmente fala muito sobre a rotina pessoal. Quando eu falo pessoal, tem a ver com a sua vida, né? E sobre o trabalho. Quando eu falo vida, tem a vida pessoal mesmo. Aí depois você tem o trabalho, você pode colocar duas rotinas diferentes. Tipo, quando você chega no trabalho, o que você faz? Você é professor, você é, sei lá, um advogado, você trabalha na área de offshore, na área da saúde, você tem que falar o que você faz no trabalho. Eu chego, eu respondo e-mail, eu converso com tal pessoa, eu verifico isso, eu verifico o relatório, eu mando uma mensagem para verificar se chegou tal. Essa é a sua ideia. Você consegue treinar sobre o que aconteceu no seu trabalho com o passado, mas sobre rotina você treina com o presente simples.
tudo o que você faz praticamente todos os dias no seu trabalho. Às vezes tem coisas que acontecem todo sábado, coisas que acontecem toda sexta, coisas que acontecem uma vez por mês. Tudo sobre rotina. Rotina pessoal, vida. Você consegue treinar bastante isso. Aí tem aquilo, né? Por exemplo, o nosso objetivo é que você consiga... Nosso objetivo, assim, eu como professor, você como aluno, você como uma pessoa que está aprendendo inglês. Você precisa saber usar o inglês. Eu não quero que você fique pensando, assim, eu preciso... A lógica não é essa. Às vezes é difícil sair dessa lógica, dependendo dos métodos que você entrou e tal. Às vezes é difícil de sair da ideia do tipo assim, eu preciso aprender a gramática, e aí com a gramática eu vou conseguir falar as coisas, como se assim, ela fosse um pré-requisito para que você falasse as coisas, mas não é essa a ideia. A ideia é que assim, você precisa saber utilizar o inglês, e aí a gramática, ela vem como uma base para estruturar uma língua que já existe. De certa forma. Quando você utiliza o português, por exemplo, você vai estar utilizando uma língua que já existe. Você precisa falar, por exemplo, uma pergunta. Você precisa fazer uma pergunta em português. Você vai utilizar o porquê. Mas como que esse porquê ele é junto, é separado, ele tem acento ou não? Beleza, mas a língua já existe. Você está tirando uma dúvida de gramática. Ah, mas beleza, é sujeito, verbo, objeto? Onde que eu coloco tal coisa? E você já está utilizando a língua, mas você pega a gramática para estruturar para que ela fique em um padrão que seja compreensível por todos, porque se cada um usasse o próprio padrão, ninguém entenderia um ao outro e você teria vários problemas. Então a gramática ela vem para estruturar uma língua que já existe, para que ela faça mais sentido ainda e para que exista realmente um padrão para todos os falantes daquela língua. Agora, utilizar a língua é uma outra coisa. Tem pessoas que não sabem nada, vamos dizer assim, de gramática, mas eles conseguem utilizar a língua. Tem pessoas que não sabem nem ler e escrever, elas conseguem utilizar o português para se comunicar com as outras pessoas. O ponto principal é esse. Você precisa entender que você precisa focar muito mais em saber usar o inglês e usar o inglês realmente do que ficar estudando a gramática. Então, assim, se você falasse assim, olha, eu tenho 10 horas para estudar inglês. Eu tô falando 10 horas para estudar inglês, por exemplo... Em toda a minha vida eu só tenho 10 horas para estudar inglês no presente simples. Como que você distribuiria esse tempo, né, no present simple? Eu falaria para você tentar falar, você verifica exemplos do tempo verbal. Essa seria a primeira coisa. Isso daqui eu nem tinha planejado, mas já que você pensou alto nessa ideia, eu tô lendo sua mente e já tô te dando algumas ideias aqui. Exemplos do tempo verbal, assim você entende o uso dele. Então você viu várias frases como I work every day, I go to the gym, I eat pizza every weekend e coisas do tipo. Você vê exemplos do tempo verbal, o uso dele. Pode ser em frases, pode ser em textos e coisas do tipo. Depois, a segunda coisa que você faria, nesse caso, seria tentar fazer frases. Meio que copiando os exemplos. Só que aqui você já está utilizando ele na sua vida. Uso na própria vida. Aí aqui, você já começa a entrar na ideia de como eu uso isso para falar as coisas que eu realmente faço na minha vida. Isso aqui é algo pessoal, já começa a ser algo pessoal. Depois, você começa a ver textos, vou colocar aqui exemplos, né? Exemplos falados, mais estruturados do tempo verbal. Porque antes você vê algumas frases, alguns textos mais curtos, aqui você vê exemplos mais estruturados, aí você, de novo, tentar fazer exemplos mais estruturados, né? Frases mais estruturadas. Sua própria versão. Quando eu trabalho isso aqui com os meus alunos, por exemplo, eu faço nessa sequência, e aí quando a gente chega nessa parte 4, eu falo, beleza, agora você vai fazer uma rotina que você tem na sua vida, tudo o que você faz num dia. Mesmo que eles sejam meio irregulares. E agora você vai fazer sobre a rotina de tudo que você faz no trabalho. Tudo mesmo, assim. Você chega e conversa com tal pessoa minuciosamente. Porque assim você usa mais verbos, assim, para descrever as coisas. E você aprende mais palavras ao mesmo tempo. E depois, você busca usar de maneira improvisada. E esse é o mais importante, que eu trabalho bastante com os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, como foco é fluência comunicativa, né? Chegar na fluência comunicativa em 10 meses, a gente usa bastante essa ideia de maneira improvisada. Porque quando você improvisa muita coisa em inglês, você consegue raciocinar rapidamente, começar a pensar em inglês realmente e responder de uma maneira mais eficaz e também mais rápida.
Então, a ideia é mais ou menos essa, né, na estrutura. E você precisa focar em saber utilizar o inglês, não na gramática em si. A gramática em si vem para tirar uma dúvida, vem para responder uma pergunta, não como a base do estudo em si. A base do estudo em si deve ser o uso, ok? Lembre-se sempre disso. Como isso que eu falei no Present Simple vai guiar tudo? Vamos lá, né? Present Simple, rotinas, fatos, coisas que sempre acontecem. O passado simples, ações concluídas no passado, histórias, eventos com tempo definido. Muito tranquilo também, certo? Você tem o sujeito, a pessoa, mais verbo no passado. Quando eu falo verbo no passado, vão ter duas possibilidades. O verbo no passado, ou ele vai ter ed no final, quando ele é regular, ou você tem que saber ele se ele for irregular. É que não tem muito o que fazer. Mas não tem muito o que fazer também em português. Você simplesmente sabe, né? Por exemplo, eu corro, eu corri. Eu como, eu comi. Legal, a gente está utilizando um padrão. Esse padrão tá bom. Aí agora eu faço. Eu faci? Tipo assim, não, peraí, esse agora tá errado. Por que tá errado se a gente tá utilizando a mesma estrutura de antes? Não faz sentido? Faz muito mesmo não, mas assim, é assim. E é assim e a gente segue do jeito que é, certo? A ideia é essa. Eu fiz. Em inglês também é a mesma ideia. Você tem, né, o eu faço é I do e o eu fiz é I did. Por meio que nenhum motivo, assim, vai ter um motivo etimológico, mas esse nem é o foco principal. É saber que I did é eu fiz, I do é eu faço. E a gente aprende a versão irregular dele. Mas todos os regulares, eles vão ter ED no final. E vai ser muito tranquilo em que sentido? Você sabe que, eu imagino, né? Walk significa andar. Aí eu falo, eu andei. I walked. Mas e se for nós andamos? Também, we walked. Mas e se for eles andaram ontem? They walked também. Mas e se for você andou? You walked. Mas eu lembro que no presente você falou que o ele e o ela mudava. Mas aqui não. He walked. Professor, então quer dizer que andei, andou, andaram, andamos, é tudo a mesma coisa? É a mesma palavra para todo mundo. Então você não precisa ficar pensando nas variações. Essa é uma facilidade do inglês. Até mesmo no que é irregular, que é o I did, ele é o mesmo para todo mundo. Então eu fiz, nós fizemos, eles fizeram, você fez. Não importa. É did também para todo mundo. Esse é o passado, ok? Nessa estrutura. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo só sobre o Present Simple, tudo o que você precisa saber sobre o presente simples e um outro só sobre o passado simples. Você pode acessar o canal aqui e assistir esses dois vídeos, eles são muito, muito bons e tem as minúcias assim deles, então é bem legal para você assistir se você quiser. O presente contínuo, aí a gente entende que aqui é tudo o que está acontecendo agora. Aí você tem, esse aqui é igual ao português, se eu for parar para pensar, você tem a pessoa mais o estar, de algum jeito, porque se é eu, estou, se é nós, estamos, assim diante, mais o verbo, a ação com ing no final. O ing no inglês é o ando, indo. Ele é equivalente ao ando, indo do português. Então você tem, por exemplo, eu estou comendo. A gente sabe que comer é eat. Então, eu, I, estou, am, eat, que é comer, eating, comendo. Aí se fosse, por exemplo, playing, jogando, smiling, sorrindo, aí é aquilo, né? Ando, indo, é o ing no final. Mas para aquilo estar acontecendo, tem que estar acontecendo. Então você tem que estar sempre utilizando o am, o is ou o are. Porque se está acontecendo, tem que ter alguma variação do estar. Ou é eu estou comendo, ou é he is eating, ele está comendo, ou é nós estamos comendo, we are eating. Mas é essa estrutura, muito parecida com o inglês, tranquilo também, porque se você sabe utilizar o presente e os verbos não mudam absolutamente nada, aqui também não, você só simplesmente coloca o ing no final. Muito bom. Como que você vai treinar isso aqui? Esse daqui é um dos tempos verbais mais legais para treinar no dia a dia. Então, diariamente, você pensa e fala. Assim, esse pensa e fala, tipo, você pode falar em voz alta, se você quiser, mas talvez para não parecer doido, às vezes tem pessoa do seu lado, você fica pensando mentalmente. Agora eu tô fazendo isso, agora eu tô estudando, né? Now I am studying, now I am sending a message
to my friend. Pô, mas eu não sei improvisar ainda, não consigo pensar na frase. Não tem problema. Você primeiro estrutura, traduz e treina. Então, por enquanto, você não consegue improvisar as frases utilizando essa estrutura. Começa entendendo como ela é, né? Eu estou fazendo isso. Começa a pesquisar e vai anotando. Pesquisa, anota, pesquisa, anota, pesquisa, anota. Com o tempo, as coisas que você faz na sua rotina, elas não são sempre diferentes. Na maioria das vezes, elas são sempre a mesma coisa. Com o tempo, você vai estar já com isso automático na sua cabeça. Boa forma de treinar o presente contínuo. E o passado contínuo é a mesma coisa, só que estava acontecendo no passado. O que muda? Quase nada, só muda que daqui você coloca o estar no passado. Então, vamos até pegar tudo isso aqui, só para vocês verem como que é o uso dele. Se antes aqui é pessoa, né? Você tem o eu estou. Se fosse eu estava comendo, é só colocar I was eating. O estar no passado é was pro singular e were pro plural. Pronto. Fechou. Então, sempre que é singular was, sempre que é plural were. Então, eu estava comendo, eu estava assistindo, por exemplo, aqui, I was watching TV when she called. Eu estava assistindo TV quando ela ligou. E assim em diante. Ele está comendo? Não, ele estava comendo. Nós estávamos comendo, we were eating. Show? Lembrando que o som dessa palavra é w, ok? Tipo were, mais parecido com isso aqui, que eu anotei. Muito bom. Tem um aqui que é o presente perfeito. Esse é um específico do inglês. A gente não tem um que é realmente equivalente a ele no português. Então você vai ter uma modificação, mas a gente vai imaginar que você vai utilizar principalmente com ações no passado, com ligação no presente ou com um tempo não definido. Então, por exemplo, I have studied English for 3 years. Você parou de estudar inglês? Não. Eu ainda estudo inglês. Show, você pode utilizar esse tempo verbal. Você utiliza a pessoa, mas o have ou has, lembrando que o has é sempre que é ele e ela, certo? He, she, it. E o verbo no past participle. Esse past participle, se você tem uma tabela de verbos irregulares, ela vai estar na terceira coluna. Se não, se ele for regular, é só ed no final. Assim, a facilidade do inglês é essa. Você não vai precisar de uma modificação. Então, supondo, né? Nós temos o had. O had é o passado do... Vou até pegar um diferente aqui. Vamos colocar um done, tá? Por exemplo, I have done. Aqui a gente pode traduzir como eu tenho feito ou eu fiz. Depende do sentido que você quer dar para a frase e no contexto que ela está inserida. Mas, lembrando que esse done ele pode ser várias coisas. Em várias modificações, porque no português nós temos várias também. E no passado ele seria did para todo mundo. Então você tem poucas modificações em inglês. Você tem simplesmente do, did e done. São 3 formas. E aí no português a gente teria, por exemplo, eu faço, nós fazemos, eles fazem, você faz. Depois o did, né? Eu fiz, nós fizemos. Em inglês você tem uma única versão para quase todo mundo. Mas não vamos entrar tanto nisso agora. Você simplesmente vai precisar da pessoa, have or has, past participle. Coisas que começaram no passado e ainda continuam. Estudo inglês. Ainda estudo, comecei 3 anos atrás e ainda continuo. Beleza. I have studied English for 3 years. Eu tenho estudado inglês por 3 anos, ou eu estudo inglês por 3 anos, como você preferir pensar. Se eu falo a frase I lived here for 3 years, eu tô falando, eu morei aqui por 3 anos. Não moro mais. Agora, se eu falo I have lived here for 3 years, usando essa estrutura do presente perfeito, do present perfect, aí aqui eu ainda moro aqui, porque é tipo como se eu tenho morado aqui por 3 anos, ainda moro. Então isso é bem legal, inclusive quando eu falei num vídeo aqui no canal, se você está treinando para uma entrevista de inglês, uma entrevista de emprego em inglês, assiste o vídeo aqui no canal, eu comentei que quando você trabalha, por exemplo, com uma área em específico, você vai falar sobre isso, por exemplo, I have worked para aquela empresa, ou com essa linguagem de programação, caso você seja um programador, ou eu tenho trabalhado com isso, com aquilo, com essa área por tanto tempo, ou desde tal época. Aí você usa o I have worked, porque você não parou de trabalhar. Uma estrutura bem interessante de ser utilizada também.
Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre o Present Perfect aqui no canal, assim como eu fiz do presente simples e do passado simples também. O futuro em inglês é bem tranquilo, a gente utiliza basicamente will e going to. Going to normalmente é utilizado para planos já decididos. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, o que você vai fazer nesse final de semana? What are you going to do this weekend? Você já planejou? Quando você vai responder essa resposta para mim, você já tinha em mente alguma coisa que você tinha pensado? I am going to visit my mom. Não, já tinha conversado com ela, eu sei que eu vou visitar minha mãe. Não, não é esse o ponto. Eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer. Nossa, agora que você falou, nem sei, nem pensei muito. I don't know. I think I will go to the movies. Não sei lá, eu acho que eu vou ir pro cinema. Eu decidi na hora, então eu utilizei will para decisões na hora ou previsões também, em uma outra possibilidade. Mas essa aqui é a diferença maior entre will e going to que você vai precisar. Aí aqui você pode treinar com vídeos especificamente, com will e going to. Se você pesquisa assim, will, vídeos utilizando o futuro em inglês, will. Você vê vários vídeos dos gringos utilizando também essa estrutura, que é bem interessante. Um resumo prático. Present simple, rotina e fatos. Por exemplo, I work every day. Past simple, o passado, para ações passadas simples mesmo. Ela assistiu um filme, she watched a movie. O present continuous, presente contínuo, para coisas que estão acontecendo agora, que você vai falando sobre a sua rotina. Estou conversando com tal pessoa, estou estudando, estou falando com ele. I am learning English. O past continuous é a mesma coisa, só que uma ação que estava no progresso no passado. Tipo assim, eles estavam dormindo, quando eu liguei, eu estava estudando aquela hora, você conversou comigo, eu não sei o quê. Present perfect, experiências ou tempo indefinido, que é o que a gente tinha olhado aqui, quando você tem algo que aconteceu no passado e tem uma ligação no presente também. Ou com o tempo indefinido, quando você fala simplesmente de experiências de vida, que também é bem interessante. I have eaten sushi. O que isso quer dizer? Eu comi sushi. Quando? Não sei, não tem ali, entendeu? Então, um tempo indefinido, mas é uma experiência que você teve na sua vida, você já comeu sushi. E o futuro, will ou going to, principalmente o will, quando você decidiu na hora, não, beleza, eu vou te ligar, I will call you. Plano, já comprei a passagem, já tá tudo certo, I am going to travel, vou viajar. Essa é a ideia. Agora, como memorizar os tempos verbais sem decorar regrinha? Aprenda com frases reais e repetição de padrão. Quando eu falo frases reais, você pode utilizar, por exemplo, o youglish.com, que é um site bem legal para você pesquisar as frases em si ou as palavras. Você pode pensar e pesquisar as frases. Também. Você pode utilizar o ChatGPT. Faça frases no presente em inglês. Você vai aprender com frases reais. E também você pode consumir inglês. Se você o que você quer fazer em inglês exatamente? Você quer consumir vídeo? Quer saber entender como você entende o gringo falando num filme, numa série? Coloca o filme e a série que você gostaria de entender, observa a legenda e extrai daquela legenda que você está vendo daquele filme, daquela série, daquele vídeo, frases onde você pode treinar os tempos verbais. Então é bem legal, porque você já está consumindo algo que você gostaria de consumir com mais naturalidade. Muito bom, é bom para treinar e é legal também porque provavelmente você gosta do tema. E a repetição de padrão não é algo que você precisa necessariamente, se você está fazendo isso que eu estou falando, né, pegando as frases, pesquisando, utilizando, consumindo inglês, retirando, esses padrões vão se repetir. Não é como se tivesse um monte de padrão em inglês, não, é um padrão, ele vai se repetir mesmo. Se você consumir inglês ativamente, sempre você vai ver esses mesmos padrões sendo utilizados, vai ficar cada vez mais fácil reconhecer eles e utilizar eles de forma natural. Usar shadowing, eu tenho um vídeo no canal só sobre a técnica shadowing, que é muito boa para treinar com filmes e séries também. E você lembra de observar eles sendo utilizados, mas assiste o vídeo no canal para você entender como aplicar shadowing. É uma forma muito boa de memorizar os tempos, sem decorar a regra, porque você utiliza o inglês de forma ativa. E também, além de utilizar o inglês de forma ativa, você treina a fala, melhorando a sua pronúncia, e querendo ou não, você melhora o seu listening, porque você pratica a forma como os gringos realmente falam. Treina shadowing. E praticar respostas rápidas no tempo correto. Que nem eu falei, quando você tiver que falar sobre sua rotina, você vai falar, porque você já treinou várias vezes aquilo. Mas também, por exemplo, a pergunta é, o que você fez ontem?
é legal que você saiba. O que você está fazendo agora? What are you doing now? Você pode fazer essas perguntas todos os dias, inclusive para treinar, por exemplo, o passado, você pode pensar na ideia do diário, sabe? Eu falava por muito tempo com os alunos para fazer um diário, quando a gente entra no tema do passado. Faz um diário, todo dia, final da noite, você escreve sobre as coisas do dia. Tenta fazer em inglês. E aí você fala, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. É legal, porque você tem um diário, você treina o passado em inglês, e também é uma forma de já fazer um diário, talvez você queira. Mas a ideia é principalmente para treinar os tempos verbais em inglês, o passado. O que você está fazendo agora? Isso aqui é pensamento, tá? Isso aqui é pensamento, tá acontecendo dentro da sua cabeça. Você tá fazendo alguma coisa, você tá falando, eu tô fazendo isso em inglês, cada vez fica mais fácil de pensar nas estruturas do present continuous. Que nem eu te falei, a base é pensar no uso. Você mesmo também pode bolar algumas formas de praticar e treinar o uso desses tempos verbais sem ficar decorando as regrinhas, sem ficar decorando as estruturas, só pensando assim, como eu posso ficar focando no uso desse tempo verbal. Se é passado, eu vou falar sobre o que eu fiz ontem, sobre como foi as minhas férias, sobre fazer um diário em inglês. Se é o que eu tô fazendo agora, eu vou estar pensando no que eu tô fazendo agora, enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô vivendo minha vida normal, enquanto eu tô conversando com outra pessoa, às vezes eu tô pensando nisso. Por exemplo, planos. Se eu vou montar um plano, eu vou montar esse plano em inglês, pensando no futuro. Aí eu vou utilizar o will, vou utilizar o going to. Essa é a ideia. O que eu vou fazer no próximo final de semana? É isso. Você vai pensando em como você pode utilizar o inglês de forma ativa. Evite esses 3 erros mais comuns também, porque o objetivo é parar de errar o tempo verbal em inglês, certo? O primeiro erro é tentar traduzir do português. A gente comentou um pouco isso no início. Se você pensa em português, você tenta converter e você se enrola, porque as estruturas elas não são fixas, tá? Elas não são a mesma coisa, tipo, uma língua é a mesma coisa que a outra, só que as palavras são diferentes. Não, a estrutura é diferente. É muito comum que a pergunta com quem você mora, em inglês, ela é Who do you live with? Who é quem? With é com. Pô, professor, mas o com tá lá no final? Quem você mora com é. Você fazer o quê? Se a gente fala assim, pô, gringo, mas você coloca o com no final, aí ele fala assim, como assim brasileiro? Você coloca o com no início, aí um vai ficar falando pro outro, né? Não vai fazer o menor sentido. Porque numa língua de um jeito, na outra língua de outro jeito. Mas a gente se acostuma com a forma que é na outra língua. Então, who do you live with é com quem você mora. Se você tenta traduzir às vezes do português para o inglês, muitas vezes, não necessariamente nessa frase, né? Mas em muitas outras frases você vai se embolar, porque não vai fazer sentido. Que nem a frase também que a gente falou do eu tenho tantos anos, né? Você não vai falar I have, você vai falar I am. Pense nas estruturas já fixas em inglês. É muito mais fácil. Também, segundo erro que a gente vai evitar é focar só na teoria. Por exemplo, estuda a regra do livro, mas não pratica com frases faladas. A gente vai focar no uso, não na estrutura. A estrutura ela vem para dar um suporte para o uso, para que o uso fique mais fácil e para que aquilo faça um pouquinho mais sentido na sua cabeça. E para pessoas que gostam de ter a base da coisa, assim, para saber se está falando certo ou não, mas o foco vai ser sempre no uso em si. A gramática é um reforço, não um ponto de partida. Não pensem na gramática como um ponto de partida. Você não vai fazer assim, eu vou conseguir falar inglês porque eu sei a gramática. Não é esse o ponto. Eu sei falar inglês porque eu vi essas estruturas, utilizei elas inicialmente, meio que de maneira manual, que nem a gente viu antes. Né? Você pega a estrutura, olha vários exemplos, tenta fazer as suas, depois com um pouquinho mais de robustez, com exemplos mais completos, com mais textos, com mais frases, depois você tenta fazer o seu, e você fala sobre toda a sua rotina em inglês, sobre tudo que você fez no final de semana passado, e depois você começa a tentar improvisar. A gramática ela vem como um reforço. Por exemplo, tá, eu entendi, vi vários exemplos, mas o que eu faço nesse caso aqui? Ah, nesse caso é assim, assim, assim. Legal. Porque aquilo, ele vem como a base de algo que realmente existe. Não é como se você estivesse aprendendo algo aleatório, sem contexto nenhum, ok? Erro 3, achar que precisa dominar tudo para começar a falar. Você não vai esperar saber todos os tempos verbais para conversar, e também você não vai esperar a ideia de, tipo assim, ter um momento perfeito para falar. Eu chamo isso do paradoxo da comunicação. Se você já assistiu outros vídeos do canal, você já viu eu comentando sobre esse tema. O paradoxo da comunicação é o paradoxo do tipo, eu vou esperar estar com inglês muito bom para aí sim eu começar a me comunicar. Agora que eu tô vendo o vídeo do Johnny sobre treinar os tempos verbais, aí sim, agora eu vou começar a treinar os tempos verbais, porque aí, agora que eu tiver show, aí eu vou começar a falar. Mas você adia a prática da fala para que você esteja bom e não cometa erros. Mas aí você não melhora a fala, porque você não tá treinando ainda, cometendo erros que seja, e aí você adia a sua evolução
pensando numa melhora que não acontece porque você não treina. Não tem como você chegar no resultado final sem ter o treino. Não tem como você ser um bom motorista se você não pega e dirige o carro. Não tem como você ser um bom falante de inglês se você não fala inglês. Não é a questão de vou esperar o momento certo para eu começar a falar inglês. Você vai falar mesmo errando, que é assim como a gente faz quando a gente faz qualquer coisa que a gente está tentando aprender. E aí com o tempo você vai evoluindo. Natural, certo? Não caia no paradoxo da comunicação. Comece a treinar a fala o quanto antes. Por isso que os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, evoluem tanto, porque eles começam a treinar a fala desde o início. Você não vai esperar todos os tempos verbais para conversar. Fala com o que você já sabe e o resto você vai ajustando com o tempo. Não tem problema. Técnica da revisão inteligente dos tempos. Aqui a gente tem assim, se você pegar e escrever 5 frases por tempo verbal por dia, é muito show. Você fala, segunda vai ser sempre no presente, terça vai ser sempre no passado. É bom. Ou você fala, todos os dias eu vou fazer uma frase pelo menos em cada um. Ou eu vou fazer 2 frases nos que eu estou estudando na semana. É legal. Você vai revendo tempos diferentes em dias alternados. E também, se você não está só escrevendo as frases, você pode consumir ativamente vários vídeos, várias séries, vários filmes em inglês. Você vai estar vendo esses padrões sendo utilizados. É uma boa forma de revisão também, querendo ou não. Contexto variado, você vai utilizar os tempos verbais em situações reais. Você quer pedir comida? Como você vai pedir comida em inglês? Como você vai falar de trabalho? O que você faz no trabalho? Como é o seu setor? Certo? O que você faz no dia a dia? Você vai contar histórias, você pode gravar áudios contando sobre a sua rotina, né? O que você faz todos os dias, o que você fez no final de semana passado, o que você vai fazer no próximo final de semana. Assim, você vê a utilidade desses tempos, né? Um aluno meu, ele comentou isso recentemente. Ele falou assim, eu preciso muito fazer relatórios em inglês. E eu notei que eu utilizava o presente. Quando eu falava com alguém, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, eu utilizava todos os verbos no presente. Eu falei, agora que eu vi quão estranho isso é, porque quando o cara conversava comigo, ele provavelmente me ouvia falando, eu faço isso ontem e eu converso com tal pessoa noite passada, e tudo no presente, sendo que os verbos teriam que estar modificados no passado. Mas quando você vê a utilidade disso, e você utiliza isso de forma ativa, com algo que realmente faz sentido na sua vida, você consegue utilizar esse contexto variado e revisar os tempos verbais de uma maneira que você está treinando aquilo que você realmente vai utilizar. Não é algo assim, uma frase aleatória sobre uma pessoa que você não conhece. Não, é sua vida. Isso é interessante. E misturar os tempos em perguntas. Então, what did you do last weekend? What are you doing now? What will you do tomorrow? Que também tem a ver com o contexto variado, de certa forma, mas você não está só falando as coisas ativamente, você está respondendo as perguntas. Mas o mais importante é isso aqui. A chave para parar de errar o tempo verbal não é decorar, é praticar com lógica, com contexto e com consistência. Você vai começar pequeno, escolhendo 2 tempos verbais e usando em frases todos os dias, né? Inicialmente, o objetivo é sempre treinar o uso e não necessariamente a estrutura. Você pode começar utilizando 2. E lembra que a fala correta vem da repetição, da confiança e da prática real. Esse é o nosso objetivo, ok? Praticar realmente o que você vai utilizar em inglês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Assiste o outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, tá? Em algum espaço aqui na tela. E vejo você no próximo vídeo.